Ficou bom, né? Beleza? Então aqui agora, Paulo, eu vou revisar a aula com vocês sobre atendimento em casos de pacientes com queimaduras. Entendeu, Matheus? Paulo, né? A gente vai estar falando todos os cuidados que a gente tem que considerar nos atendimentos. Então, primeiramente, a definição de queimadura, né? É toda lesão da pele causada por certos agentes causadores. Quais são os agentes causadores, Paulo? Agentes causadores. Lembra? Pode falar, Paulo. Químicos. Químicos. O que mais? Cita para nós. Eita. Térmico, né? Lembra um, Matheus? Radiação. Legal, radiação. O que mais? Químico, térmico, radiação e elétrica. Tá? Então, são os agentes causadores de queimaduras. As queimaduras ocorrem pelo tempo de exposição que esses pacientes, que essas vítimas vão ficar expostos a esses agentes causadores, tá certo? E a gente vai ter que considerar agora o nosso paciente para que a gente possa fazer um atendimento o mais rápido, mais breve, com mais segurança, né, diante de todo o processo, tá? Então aqui ficou definido os agentes causador. Agora, conforme a exposição, conforme essas lesões das camadas da pele, elas são classificadas de que forma? Classificação de queimaduras. Como que é classificada a queimadura, gente? Primeiro, segundo, terceiro grau. Então, a classificação das queimaduras e queimaduras, né? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e Quarto grau. quarto grau. Certo, Matheus? Olhando para o pessoal aí, entender o que significa a classificação de queimadura. Primeiro grau eu vou estar falando aqui com relação à profundidade das camadas da pele atingida, tá? Então, a primeira camada da pele, qual que é a primeira camada da pele? É a epiderme, né? Primeira camada da pele. Então, falando aqui nessa linha, a parte anatômica, né, da estrutura da pele, a camada da pele é a epiderme. E como que apresenta essa queimadura de primeiro grau com relação a essa primeira camada da pele atingida? Opa! Vermelhidão local, tá? É a primeira camada, né? A forma mais leve de queimadura. E depois a gente vai ter o que? Segundo grau, aonde já a gente temos o que? A segunda camada da pele, aonde envolve a epiderme e a derme. Com relação à segunda camada, epiderme e a derme, de certa forma, na abordagem, na avaliação inicial, ela vai apresentar de que jeito? Com formação de Bolhas. Formação de bolhas, tá? Essa formação de bolhas, né, acrescentando os sinais e sintomas juntamente, o paciente apresenta muita dor no local, tá? Com relação a esta primeira camada e segunda camada da pele. Então, a formação de bolhas, muitas das vezes essas bolhas já podem estar rompidas na hora que você for visualizar, tá? Porém, a gente vai considerar. E a terceiro grau? Esse aqui é o primeiro grau, a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada. Então, a terceira camada já envolve a epiderme. Vamos lá, Paulo, fala aí. A derme e tecidos Com relação a essa primeira camada, epiderme, aderme, tecidos subcutâneos,
como que apresenta essa queimadura? Praticamente toda a destruição dessas camadas, né, associada aqui aos tecidos subcutâneos, que é músculo, né, tendões, os vasos sanguíneos, né, e praticamente estão todas destruídas essas camadas. Então ela tem uma formação de formato amarelo escuro, né, amarelo cravo, entendeu? Então temos aqui a piramidal local. Como que eu vou colocar aqui? Destruição dos tecidos. A destruição total dos tecidos, tá? Só para a gente lembrar que já tem uma total deformação dessa camada, e com essa parte amarelada, parte escura, né, desses tecidos que já está todo destruído. E a quarto grau? Quando atingir os ossos. Vou colocar aqui tecidos ósseos, tá? A epiderme, né? A derme, subcutâneo e ósseos. Olha que legal que você vai colocando tudo na sequência, né? Formando tecido ósseos, tá? Essa vítima que está com queimador de quarto grau, praticamente já tem todo o tecido carbonizado, tá? Onde aparenta os ossos. Então você vai estar vendo que tem aquela pele escura, queimada, né? Chamada carbonização desses tecidos. Então ele está aparentando os ossos. Então essa aqui foi a classificação dessas queimaduras. Agora, com relação a essa apresentação, com essas situações todas, a gente vai falar dos cuidados. Quais são os cuidados que a gente vai ter que ter na hora de atender? Entendeu? Aqui, você viu que é bem cascadinho, certinho? Vou falar para vocês aqui, cuidado na abordagem inicial. Vou fazer um risco aqui diferenciando. Vou colocar aqui APH e cuidados gerais. Então, cuidado no APH. A central de regulação deve identificar, a parte mais importante, identificar qual tipo de lesões por agentes, né, causadores que essa vítima está sofrendo, que causou essa lesão para essa vítima, tá? Além do mais, com relação a este agente causador, produto químico que envolve essas lesões no local, para que as equipes, de certa forma, tenham uma preparação para deslocar para o local e façam uma abordagem dessa ocorrência com mais segurança, tá? Então, lembrando que os produtos químicos têm uma classificação da ONU, cada tipo de produto químico hoje pode se tornar um produto tóxico para todos os profissionais, tá? E se tornando aquele profissional mais uma vítima na abordagem da ocorrência com relação à assistência. Então, hoje aqui, com relação aos produtos químicos, tem o manual da Biquim. Manual da Biquim que orienta todos os profissionais com relação à aproximação desse atendimento, os fatores de risco, né, o tratamento com relação a essa abordagem. Isso a central de regulação vai estar passando essa informação para a equipe, tá? Depois, na abordagem inicial, a avaliação de cena. Avaliação de cena, o que vem a ser a avaliação de cena? A identificação dos fatores, dos produtos químicos no local, fatores de risco no local, corrente elétrica no local, explosões no local, abordagem, a posição do vento, a posição de derramamento de produto químico no local
está tudo na abordagem na hora do momento que você aborda a cena, que você avalia a cena, sabe? Qual o tipo de produto que teve naquele local, sabe? Tem quantas vítimas tem naquele local, é somente uma vítima, não tem risco. Todos esses fatores a gente vai avaliar na avaliação de cena. Enquanto a gente não identificar esses fatores, não garantir a segurança, a gente não faz a abordagem das vítimas. Tá, Paulo? Então, para o Paulo que está acompanhando aqui, ele vai estar prestando bem atenção, que ele vai depender que a central de regulação faça uma boa triagem, já buscando identificar o produto que é, passe a prioridade do deslocamento para ele deslocar com mais agilidade no trânsito e chegar o mais breve possível no local da ocorrência. E quando ele chegar no local já paramentado, com luva, máscara e óculos, né, ele fazer uma boa avaliação de cena para identificar os fatores de risco do local. Ele não aborda, não entra na cena, enquanto ele não se garantir seguro para poder atender. Entendeu, Paulo, com relação à avaliação de cena? Positivo. Então, tá bom, você não vai esquecer jamais. Falando na abordagem inicial do APH, a gente vai falar o quê? Que a gente na abordagem vai preocupar com A, B, C, D na abordagem inicial. Queimadura de segundo grau, não é formação de bolhas? Para leigos, cuidados gerais, não furar bolhas, também para o resgate também não furar bolhas. Só que para a gente que vai trabalhar no resgate, a gente vai ter uma preocupação mais diferenciada. Em vez de se preocupar em tirar os vestes, se preocupar em não furar bolhas, né? A gente vai preocupar com a abordagem inicial, no momento que se aborda o paciente. Ele está respirando ou não está? Está inconsciente? Está consciente? Como que apresenta esse paciente? Está com as vias aéreas perto ou não está? Então, o A que vem a ser? Abordagem, verificação da responsividade, verificação dos sinais de comprometimento das vias aéreas. Quais são os sinais de comprometimento das vias aéreas que ele apresenta? Tá? Ruídos na respiração, né? No caso, chiados, ruídos na hora que ele vai estar respirando. Tá? Sinais de pelo chumasqueado na face com relação ao foco do incêndio, da explosão que teve na hora do pelo chumasqueado que fala. Que mais? Sinais de vamos por eliminações de sinais de manchas na face, como, né, no caso escuras, né, como se fosse cinza, pó daquele momento que houve aquela explosão, tá? Então você vai estar se atentando para os sinais de queimadura de face. E os sinais de queimadura de face é de extrema importância para você considerar uma possível parada respiratória. Se o paciente tem sinais de ruído, sinais de pelo chumasqueado, sinais que teve essa queimadura de face, o que pode ocorrer? Ele pode ter uma consequência, uma parada respiratória na sequência. Então a gente vai priorizar em estar dando essa assistência para ele e ele ser removido a um serviço de emergência, um pronto-socorro, ou ter que ter uma UTI para poder estabilizar essa avaliação do ar que é ter uma via aérea preservada, no caso, estabilizada. Com intubação, com sedação, intubação, esse processo todo. E no B aqui, o que seria o quê? Seria a oferta de oxigênio. Então estou avaliando o A, que é o padrão respiratório, para identificar, eu tenho que liberar essas vias aéreas com manobra conforme procede, tá? Manobra de livre, que é o thrust, considerando o trauma na hora. E com relação a essa manobra de liberação, eu já vou pensar em oferecer oxigênio. Se o paciente vem inconsciente, uma cana de Guedel, se for necessário, se puder oferecer para o paciente, tá? O Paulo já viu como é a cana de Guedel. Na sequência, se o paciente não está inconsciente, uma máscara de alta concentração para ajudar, um catéter lock para a gente poder oferecer esse oxigênio. E o C aqui, o que vem a ser o C? Circulação. A circulação. Daí vem verificação de pulso, sinais de hemorragia, né? A coloração da pele, se está pálido, se está cianótico, como que está essa pele, essa formação de bolha desse tecido. Lembrar que a formação de bolha leva ao choque hemorrágico, tá? O paciente desidrata, né? Ele vai perder volume nas camadas da pele, né? Esse tecido, e a gente tem que se preocupar com isso também, tá? Com relação à perfusão, se está maior ou menor que 2 segundos, como a gente vai ver aqui também no C. Então são as avaliações do C. Nível neurológico, como que está o nível neurológico do paciente? Consciente, orientado, desorientado, né? Tem o pessoal da equipe da viatura vai estar aplicando a escala de conta gráfica, né? Abertura ocular, resposta verbal, né? No caso, resposta motora. E para o básico, que é o AVDN, tá? O que seria o AVDN? O que
que vem a ser aqui, para pensar mais no básico, o AVDM. Ele está alerta, responde somente ao chamado verbal, responde somente ao chamado, só ao estimulador, tá? E não responde nada. Isso aqui é a abordagem que eu estou fazendo, entendeu, Matheus? Então a gente vai considerar essa sigla VDN para abordar e verificar a responsividade do TAR. Você vê que não é bem aqui no ar que a gente vai estar preocupando com a responsabilidade. Na verdade é um conjunto de manobras que você está fazendo, mas que o D meu está na prioridade D, né? Vai ser a resposta neurológica. E além do mais aqui, o que a gente vai avaliar aqui? As pupilas, né? Se o paciente está inconsciente, a pupila pode dar um resultado, pode dar um sinal importante para você na hora da avaliação. Sim, pode ser que a pupila esteja desiguais, né? Que é a pupila anisocórica. A pupila pode estar midriática, que é as pupilas dilatadas, né? Pode estar miótica, que é contraídas, ou isocórica, fotorreagente, que é a pupila se reagindo normal. Então a gente vai estar avaliando a resposta pupilar para verificar possíveis lesões neurológicas aqui no D, tá? Então isso seria uma avaliação com relação ao D. E o E, que é a exposição. O E seria cortar veste, expor o paciente para a gente verificar a extensão da área queimada, tá? Extensão da área queimada. O que vem a ser a extensão da área queimada? Quanto de porcentagem esse paciente sofreu de lesão? Eu vou apagar aqui para a gente poder passar sobre porcentagem da área queimada. Geralmente o paciente no A e no B pode estar apresentando esforço inspiratório e expiratório, esforçando, né, para respirar e expirar. No caso, usando as musculaturas, as acessórias, a gente vai ter que ficar atento, tá? Aqui na casa da porcentagem das queimaduras, a gente vai aplicar a regra dos 9, tá? Dos 9%. O que vai ser a regra dos 9%? Eu tenho o adulto e tenho... Isso aqui é uma regra calculada só para a gente identificar a área do corpo lesada, a extensão da área do corpo lesada com relação à classificação da queimadura. Então vamos supor, você já ouviu falar assim, queimadura de 30% da área do corpo. Como que funciona isso? Hoje é um valor assim já fixo, a regra dos 9 soma 9,999 até 100%. Então eu ia estar somando isso aqui no total a 100%. O que seria 100%? Aqui no adulto, na cabeça corresponde a quanto? Queimadura na cabeça, 9%. Tá? Eu venho no tronco dele anterior, o peito dele aqui, 18%. Se eu tivesse uma lesão metade do tronco anterior, quantos por cento seria? 9%. Tá? Nas costas, região posterior. Se eu tenho queimadura de segundo, terceiro grau nas costas, mas nas costas todas, quantos por cento eu tinha, Paulo? Na costa toda, 18. 18 com 18? 36. Então é o total do meu tronco inteiro com essa queimadura, tá? Cada braço, quanto que dá? 9. 9, cada perna? 9. Não, 18. Esse aqui é do adulto, tá? 18 cada perna, 9 cada braço, 18 anterior, posterior, 9 hoje na cabeça. E na criança, o que muda? Se você somar tudo isso aqui, vai dar os 100%, tá? Se você somar tudo, chega a dar 100%. A criança modifica do adulto. Na criança, a cabeça, em vez de ser 9, é 18%. É o inverso. Entendeu? 18. No tronco anterior, posterior, 18. Tá? Isso é um dado na criança, que vai ser calculado diferenciado. Cada braço, 9, né? Então, 9 cada braço, 18 anterior e posterior, que é o peito e nas costas, e 13,5% cada perna.
é 13,5 cada perna. E 1% na região genital. Se você somar tudo, essa diferença de 13,5 que deu nas pernas foi acrescentada na cabeça, entendeu? Para a gente poder chegar a 100%. Na hora que você vai abordar o paciente, se o paciente teve queimadura somente nos braços, quantos por cento por corpo teve queimado? 9%. Se fosse metade do braço, 4,5%. Geralmente quando você chega no serviço de emergência, o médico já vem com a pranchetinha, já vai pontuando já na onde tem as lesões que o paciente apresenta e calcula já aquela porcentagem na onde das áreas atingidas, para poder saber quantos por cento ele teve de porcentagem do corpo queimado. Geralmente acima de 20% de segundo a terceiro grau é considerado como queimado grave. E isso aí é informação para eles passar para a central de vaga e encaminhar o paciente para um centro especializado para o tratamento, entendeu? Então, o paciente, principalmente queimador de face, queimador de extremidade, queimador de regiões genitais, eles são pacientes candidatos para encaminhamento, né? Daí em diante, digamos assim, para ser um tratamento especializado, tá bom? Isso aqui é a porcentagem. E agora, os cuidados gerais? Você viu que, vamos supor, por exemplo, na PH, ele ficou focado aqui na onde? Focado na onde? Na oferecer oxigênio, liberar vias aéreas, avaliar a perfusão, verificar o problema e tratar conforme a gente vai encontrar. O que vai tratar ali? Mais vias aéreas. Você fazer um controle de temperatura, hipotermia, né? No caso, eu até não citei ali na hora, ali, mas a hipotermia pode ocorrer porque o paciente perde bastante líquido, né, nesse caso. Então a gente vai estar usando às vezes manta térmica para poder fazer esse apoio e fazer os curativos outros nas dores, nas ferimentos de segundo grau, tá? Mas nunca esquecendo de deixar de se atentar para as vias aéreas principalmente, tá? Com relação aos cuidados gerais, tá? Vamos citar os cuidados gerais. Cuidados gerais. Retirar vestes, né? Retirar vestes do paciente. O que mais? Retirar anéis, correntes. Que seria adornos, né? Não furar bolhas, né? Não furar bolhas. O que mais que pode indicar, Paulo? Cuidados gerais para não remover, né, se o tecido estiver grudado na pele. Se tecido grudado na pele, se tecidos, no caso vestes, grudado na pele, cortar ao redor, né? Melhor. Cortar ao redor do ferimento. O que mais? Lavagem do local com soro fisiológico, né? Lavar o local, né? Acho que eu deveria ter colocado aqui no começo, tá? Lavar, limpar, higienizar, né? Higienizar. Curativo, né? É os nomes que são dados para dar na hora. Porém, na hora a gente vai fazer o curativo. Curativo úmido, né? Isso. Aí no caso pode ser com gás ou com tecido. Ou com compressa ou com tecido. Você pode usar até uma compressa ou um tecido. Então, curativo úmido com compressa. Vou colocar compressa, tá? Qual que é o outro? Prevenção de hipotermia, né? O paciente não tem risco de queda de hipotermia. Hipotermia. Prevenção de hipotermia, o que mais? Além da prevenção de hipotermia, se atentar com sinais de asfixia, sinais de alteração. Vamos colocar aqui. Atentar para sinais de asfixia, pode ser. E o que mais? Atentar para sinais de insuficiência respiratória, né? No caso, atentar para os sinais de esforço respiratório e uso de musculaturas acessórias.
Certo? Então você vê que entra um monte de cuidado, né? Para a gente se atentar. Um detalhe importante, quando for produto químico, principalmente por ingestão, evitar de dar leite, produto gelado para a vítima, porque isso pode, de certa forma, causar mais complicação com relação à ingestão de produto, pelo produto químico que houve, né? Com exposição ao produto químico, evitar na hora de se estar com aquele excesso de produto químico na pele, evitar com que você venha lavar de imediato, tirar o excesso primeiramente com uma escova, depois você fazer a lavagem, fazer a limpeza, como a gente colocou aqui, curativo, lavar, limpar, higienizar, fazer curativo no local, tá? Porque se você lava, transportar com aquele produto naquele local, quando eu coloco na água para fazer a lavagem, o contato da água com aquele tecido vai queimar ainda mais, tá? Então isso é uma orientação com relação à limpeza do local de produtos químicos. Qual que é o tratamento médico específico para esse problema, tá? Analgesia, tramal, fentanil, dipirona, morfina, né? No caso são medicamentos opioides para controle da dor, antibióticos, né? Antibiótico terapia para controle da infecção que pode causar essa queimadura. E depois de fazer todo o processo de debridação do ferimento, isso dentro do hospital, já a parte intra-hospitalar, vai ser trabalhado com pomada de prata. Sulfato de azina de prata, melhor dizendo, sulfato de azina de prata. Essa pomada é um antibiótico também específica para tratamento de queimaduras, tá? E o médico se atentando aqui com todo momento com o padrão respiratório. Se caso o paciente evoluir com esforço respiratório, com uso de musculaturas, o médico vai entrar com a intubação, né? A estabilização dessas vias aéreas através de intubação orotraqueal. Aí já é procedimento médico, tá? Onde tem a sedação do paciente, a intubação, às vezes é uma sedação induzida, né? Para que o paciente mantenha a estabilização, recupere daquele quadro todo e depois ele saia da intubação, ele saia daquele processo e passe a viver normalmente, certo? Alguma pergunta?